Motolama na área. Outro dia eu contei sobre a mentiraiada que o pessoal de moto conta. Para quem não viu, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Confere lá. Só que lá eram mentiras light. Aquela para amenizar uma situação. Tipo quando está no meio do rolê e alguém está incomodado, está com fome ou então com vontade de fazer um depósito no Bank of Boston. É aí que começam as clássicas perguntas. Falta muito? E a resposta vem na lata. Que nada, já tá chegando. É logo ali atrás do morro. E normalmente o morro está em outro estado. Outra clássica é quando você está na casa da sogra e o papo começa a se arrastar e você já não aguenta mais e você quer fugir. Aí manda. É rapidinho, só vou ali comprar pão. E só volta pelas 2 da manhã. Essas são mentiras circunstanciais. São contadas para melhorar, segurar ou adiar uma situação que a gente já sabe que vai dar ruim. Literalmente. Mas hoje eu quero falar de outro tipo de mentira. Aquelas que são contadas para te fazer mais cascudo. Ou para enganar mesmo quem está ouvindo. Tecnicamente toda mentira é para enganar. Mas tem umas que você vê uma maldadezinha embutida. É a vontade de sacanear o ouvinte. Aliás, toda mentira é para sacanear o ouvinte. Mas você entendeu onde eu quero chegar. Vamos falar das mentiras do tipo o morro era mais alto, a velocidade que você vinha era muito maior, ou a moto andava mais que notícia ruim. As pessoas mentem principalmente por medo de encarar a realidade, ou para tirar vantagem. A mentira vira mecanismo para inflar a autoestima, proteger sentimentos e parecer mais cascudo e brabo do que você realmente é. Mentiras do tipo: dei porrada nos 5 e ainda saí com a namorada dele. Quando a gente é criança, a gente conta a mentira normalmente para evitar um castigo. Mas depois de adulto, as mentiras são contadas para você ser aceito no grupo. Com isso, tem aquele cara que vira um mentiroso crônico, que conta tanta história esquisita que chega uma hora que ninguém mais acredita nele. Mas o ser humano é assim. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Não mente pra mim, você já está inscrito no canal? Já deixou o like? Então faz o seguinte, se inscreve, deixa aquele joinha bacana e compartilhe com seus amigos que vivem contando histórias de autenticidade duvidosa. Valeu! Contar mentira bem contada é quase uma arte, mas tem gente que faz até cara de mentiroso, olha para o lado, mexe no canto do olho, torce a boca, e tem outros que acreditam piamente na mentira que estão contando. É tanta convicção que eles juram que é verdade. Eu já vi gente contando causos de uma situação que eu estava até presente. O cara vai floreando tanto, incrementando tanto as coisas, que aquilo que era um fato simples vira um evento épico. E o pior, que eu sei que não foi daquele jeito. Acabo ficando com vergonha alheia. Mas algumas mentiras se confundem com lendas urbanas. Tipo daquele cidadão que vivia furando pneu. Nunca trocava nem o pneu, nem a câmara de ar. Aliás, a câmara de ar dele parecia um trecho da BR. Até que um dia alguém explicou para ele que o problema era ar velho no pneu. E o cara acreditou e esvaziou tudo para encher novamente com ar novo. E falando em mentira boa, tem uma que o povo sempre conta para si mesmo. Não precisa levar nada, é só um rolezinho, já volta. Aí solta a corrente no meio do caminho e começa a chover. Some ferramenta e some a capa de chuva. Aí o cabra descobre na prática que minimalismo demais é sinônimo de perrengue. E é aí que entra a galera que não vive de mentira, a Rally Rider. Os caras pensaram em tudo para quem anda de moto de verdade. Alforge, bolsa de tanque, saco estanque, estojo para ferramentas e tudo feito para aguentar a pancada da trilha. Transamazônica, barro, chuva, queda e ainda assim fica no lugar sem incomodar. Eu mesmo uso Rally Rider nas minhas viagens. É colocar na moto e esquecer, porque você sabe que está tudo bem preso e amarrado. Então antes de acreditar na mentira do depois eu vejo isso, dá uma conferida lá no site da Rally Rider e escolhe o que combina com o seu rolê. E se usar o código Motolama5, você vai ter um descontaço que vai combinar com o teu rolê. Rally Rider, para você parar de contar vantagens e começar a viver umas aventuras que nem precisam de mentira para ficar legal. Rally Rider, equipamento de verdade e não historinha de pescador. Às vezes eu fico acreditando que o problema não é mentira,
O problema são as pessoas que acreditam nessas mentiras. Isso me lembra uma vez que eu estava parado no posto de gasolina e enquanto eu esperava o frentista me atender, na bomba do lado tinha duas senhorinhas com um Fusca. E o capô estava aberto, não o das senhorinhas, o do Fusca, o da frente. E uma delas solta a máxima com cara de que descobriu a pólvora. Ih, Cleide, o motor desse Fusca é na frente. O frentista, segurando o riso, avaliou o naipe das duas. E como o carro estava ruim de pegar, ele abriu a tampa do motor para dar uma olhada e tentar avaliar o que podia ser. Ele notou que o cabo da bobina estava meio solto. Aí, para mostrar serviço, ele pegou o cabo da bobina e assoprou. Aí fechou a tampa do motor com aquela cara de serviço concluído e explicou. Era só o cabo da bobina que estava entupido. Com isso, as duas ficaram encantadas com a competência do rapaz e acabaram dando uma bela gorjeta pro cara. Acabou se dando bem. Depois ninguém entende porque que a NASA insiste em vir pro Brasil. Outra coisa importante é não confundir mentira com lenda urbana. Lenda urbana é aquela coisa contada para explicar alguma coisa que ninguém sabe bem o porquê. E vem sempre vestida de fato real, com aquela cara de não, aconteceu com um amigo de um amigo meu. Isso me lembra alguém. E uma dessas lendas esteve muito em moda recentemente. Tanto que apareceram vários vídeos na internet desmentindo. Era a história de que a bateria descarregava pelo descanso da moto, fechando a terra com o chão. Aí diziam que tinha que colocar um pedaço de borracha para isolar o descanso do chão e não descarregar a bateria. E como parece plausível, muita gente acreditou. E esse é o problema da mentira, quando ela parece remotamente com a verdade. Eu vi muita gente botando as chinelas debaixo do descanso. Outra boa é que lá que nos anos 70 rolava a lenda de que se colocar naftalina na gasolina, o carro ou a moto andavam mais. Na época era uma solução. Se hoje a gasolina já é meia boca, imagina lá nos anos 70. Naquela época eu vi muita gente fazendo isso. E era com carro, com moto de corrida, tudo. Mas pelo que pesquisei, a formulação antiga da naftalina até poderia ajudar um pouco. Mas a fórmula atual é outra história. Além de parafina e plástico, a naftalina ainda tem paradiclorobenzeno, que é aquele negocinho que você põe dentro do vaso para dar cheirinho no banheiro. E a queima disso gera um subproduto tipo ácido clorídrico, que podem corroer o motor. Ou seja, é exatamente o oposto daquilo que você quer colocar na sua moto. Outra história complicada é que tem todo o cheiro de mentira e que envolve pneus furados. Quem nunca furou pneu no meio do nada? Quando eu contei da primeira viagem pela Transamazônica, quem não viu, o link vai estar aqui embaixo na descrição, o Gal, o herói da história, no meio da Transamazônica furou o pneu da sua Harley Davidson. E o que ele fez? Encheu o pneu de capim e conseguiu sair da roubada com isso. Mas a história que eu quero contar não é de capim, é de colocar bola de tênis dentro do pneu. Vira uma espécie de mousse. Apesar de ter cheiro de mentira, tem vários vídeos na internet falando exatamente sobre isso e jurando que é a grande solução. E pelo que vi, o negócio deu tão certo que hoje já estão fazendo até mousse em pedacinhos para substituir as bolas de tênis. Agora pensa comigo, mesmo que as bolas de tênis fossem viáveis tecnicamente para resolver um pneu furado, onde que o sujeito vai arrumar um monte de bolas de tênis num lugar onde não tem nem borracheiro? Só se ele furar o pneu em frente a uma fábrica de bola de tênis no meio do nada. É mais provável o cara encher o pneu com macarrão de piscina. Em tempo, também não funciona. Mas vamos voltar para as mentiras clássicas. Na linha de contar vantagem, tem a história da CG que arrancou na frente de uma Hayabusa até a terceira marcha. O dono da Hayabusa dizia que a Hayabusa ia até 190 em primeira marcha, o que, no meu entender, já está meio over. Mas vá lá, vou aceitar isso por um segundo. Agora, a CG acompanhar, nem se amarrar um foguete da SpaceX na traseira. Aí entramos naquele tipo de mentira que já nasce absurda. No tempo das DTs, aquela que tinha um sistema elétrico de 6 volts que mal dava para acender o farol, que em dia de vento forte, o vento empurrava o farol para o outro lado da estrada, fazendo assim. Essa é forte, hein? Outra boa é a história do velocímetro. Contam que tinha um sujeito, um tal de Ney Sete Flechas, que até hoje ninguém soube explicar por que 7 flechas. Numa madrugada, no tempo que ficar à noite na rua ainda era seguro, a galera se encontrava no posto de gasolina, o famigerado postinho. E passavam metade da noite contando vantagem, falando de namorada e fazendo uns peguinhas.
Naquela época, fazer um racha era simplesmente parar no sinal e arrancar ver qual que andava mais. Numa dessas, o Ney Sete Flechas vinha liderando o pega. Pelo menos era assim que ele contava. Quando de repente viu uma senhorinha atravessando a rua. Meteu o pé no freio e nada aconteceu. Para evitar de pegar a velhinha, ele teve a brilhante ideia. Quebrou o vidro do velocímetro e puxou o ponteiro para baixo até o carro parar e livrar a cara da velhinha. Pois é como dizem por aí, é melhor ouvir isso do que ser surdo. E para encerrar a lista, tem a história que o Davi Silva me contou, que uma vez estava mexendo no motor da moto, quando tirou o cabeçote, uma das porcas caiu lá dentro do motor. E agora como faz para tirar a porca sem desmontar o motor inteiro? Primeiro, o óbvio. Prendeu um ímã na ponta de uma chave de fenda e tentou pescar a porquinha lá dentro. Ele até conseguia pegar a porca, mas cada vez que ia levantar, a porca esbarrava em alguma coisa e caía de volta lá dentro. Depois de umas 10 tentativas, já naquele ponto de quase jogar o motor pela janela, ou então desmontar o motor inteiro, aí veio a grande ideia. Pegou um besouro, amarrou uma corda no besouro, desceu o besouro pelo buraco, o besouro agarrou a porca e ele puxou o besouro de volta. Missão cumprida. O besouro virou praticamente assistente de oficina. Eu acho que às vezes eu preciso ser surdo nessas horas. No fim das contas, o que seria a vida sem mentiras, né? Contar mentira, tudo bem. Rende história, rende até vídeo. O problema é o lado das pessoas chatas, que contam mentiras só para parecerem melhor do que o que são. Aí deixa de ser caos engraçado e passa alguém tentando tampar buraco da sua insegurança. Então é o seguinte, se for mentir, minta com criatividade para pelo menos divertir os outros. E de preferência, sem prejudicar ninguém. E se você curtiu esse vídeo, já sabe, dê o like, confere se está inscrito e compartilhe com aqueles seus amigos que sempre tem uma história com detalhes melhorados. E comenta aqui embaixo qual foi a maior mentira que você ouviu sobre moto. Então valeu, até semana que vem, cuidado com as histórias que é logo ali atrás do morro, um abraço, fui!